Olá, internautas aqui da TV 61. Eu tenho a satisfação de receber aqui hoje a Vercilene Dias. A Vercilene Dias ela é advogada, mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás, e ela pertence à comunidade Calunga, que é um quilombo famoso que fica ali em Cavalcante, aqui pertinho de Brasília, em Goiás. Eu vou conversar com a Vercilene sobre a questão da abolição. Nós ainda estamos no mês de maio, tivemos o 13 de maio, que é uma data que a gente não reconhece, a gente que eu me refiro, o movimento negro, as lideranças negras, as comunidades negras, as pessoas conscientes de que o 13 de maio não foi um dia da abolição, ou foi uma abolição incompleta. Vamos falar sobre isso, né? Sobre a emancipação. A luta continua pela emancipação, a luta contra o racismo continua. E vamos falar também da questão, obviamente, da questão quilombola e os direitos à terra e o território e a cultura das comunidades quilombolas. Como está você, Vercilene? Tudo bem? Tudo bem, João? É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo maravilhoso. Como você bem disse, sou quilombola do Quilombo Calunga, fica 300, assim, a cidade, né, Cavalcante, fica 300 e poucos quilômetros daqui de Brasília. Enfim, minha comunidade fica um pouco mais para frente, mais uns 130 quilômetros em estrada de terra, né, onde eu considero a minha casa, o meu lar, né. Aqui é só passageira, de passagem, em decorrência das lutas, né? E aí essas lutas que fazem a gente se deslocar, estar fora do quilombo, longe da família, dos pais, dos irmãos, daquele aconchego maravilhoso, né? Que é o quilombo, né? A coletividade no total. Enfim, é um prazer enorme estar aqui. Claro, a gente vai assim, bater um papo sobre o 13 de maio, porque acho que por muito tempo, né? Eu, enquanto estudante, ensino médio fundamental, a gente foi colonizado com essa ideia de que, dos livros didáticos, de que a princesa Isabel trazer o dia 13 de maio como o dia da abolição da escravidão, a princesa Isabel enquanto uma, vamos dizer assim, um ícone, a heroína da abolição da escravidão. E, na verdade, esses livros foram escritos por pessoas que contaram a história a partir do seu ponto de vista, né, a partir do ponto de vista do colonizador e não do ponto de vista dos colonizados, e invisibilizando aí a luta, né, do povo negro, do povo quilombola, do povo aquilombado, pela libertação, né, pelo fim da escravidão, né, a luta abolicionista aí, que teve parceiros, enfim, vários nomes, nessa luta, nomes jurídicos, né, defensores importantes nessa luta, né, e aí a gente considera que, na verdade, apesar de ser o dia da abolição formal da escravidão, ele não é um dia a ser comemorado enquanto um dia o dia da abolição para nós, porque a escravidão, ela continuou, né, teve aquela formalidade, mas o povo negro continua a ser explorado, excluído, invisibilizado, né? Não se criou políticas, né, de inclusão, de integração do povo negro à sociedade, de possuir terra, né, de dar condições de vida para essa população negra recém-liberta, de sobreviver aí, enfim, ao fim formal dessa escravidão, né? Então, a gente comemora o 13 de maio, sim, mas como um dia de luta, resistência aí da população negra, da população quilombola, e aí comemorando aí as lutas, né, a luta contínua também, a resistência contínua, e visibilizando, né, as violações que o povo negro, o povo quilombola tem sofrido desde a diáspora africana, né, e até os dias atuais, aí, o racismo estrutural, o racismo institucional que nós, enquanto os negros, sofremos nessa sociedade, nesse país. Enfim, acho que falando um pouco sobre essa luta, né, acho que eu falo muito do meu ponto de vista, que é vindo de casa, trago muito a minha história, a minha luta enquanto calunga, enquanto mulher negra, né, quilombola, calunga, e eu falo dos meus sonhos, né, porque a minha perspectiva enquanto luta, a gente fala que nós, enquanto quilombola, nós, enquanto povo negro, a gente já nasce no movimento, a gente já nasce na luta, né. E isso foi, durante muito tempo,
eu vivi em casa, fui conhecer a cidade, já tinha 11 anos, isso recentemente, né, em 2001, que eu saí da comunidade para estudar, porque eu via que na comunidade não, eu queria, eu tenho, né, na verdade eu não tinha, eu tenho sonhos, né, e o sonho, naquele momento que eu sentia na comunidade era de a gente sofrendo um processo ali de expropriação, de expulsão do território, que é onde a gente viveu mais de 100 anos ali, ó, desde o fim da escravidão, nossos antepassados viveram ali naquele território, e a gente era diariamente ameaçados ali. E a minha expectativa era de sair dali, porque eu queria arrumar uma forma de contribuir, de ajudar a minha família, né, ali naquele momento, os vizinhos que viviam ali, que na verdade era tudo família, tudo tinha o mesmo vínculo sanguíneo, a mesma raiz genealógica, de ajudar a gente a permanecer naquele espaço que a gente sempre viveu, cresceu ali, vivia aquela coletividade, sem sofrer ameaça. Daí foi a partir daí que eu saí, nessa perspectiva que eu saí do território Calunga em 2001, né, e fui ganhar o mundo nessas busca incessante aí por garantia, né, na busca por direito, de garantir o direito, né, das pessoas que ali viviam no território Calunga. E cheguei até esse momento, né, acho que importante durante meu trajetório, seja na vida social, na vida, porque eu enquanto, eu sempre digo que enquanto a gente, enquanto pessoa, enquanto sociedade, a gente tem um papel fundamental, e eu durante essa minha trajetória toda tive um papel fundamental que foi não invisibilizar minha comunidade, meu povo, e sempre lutar pela garantia dos direitos deles, seja na universidade, inclusive meus projetos de pesquisa, todos os meus estudos é baseado na história do povo negro, na história do povo quilombola, e com certeza aí na luta pela terra, né? Por causa disso que eu fiz aí um mestrado em direito agrário aí, né? Um curso difícil em direito, né? Um curso totalmente elitizado quando eu ingressei na graduação em 2011, era um curso muito elitizado, pouco se via ali a diversidade, eu via a universidade, via a faculdade crescer no sentido dessa inclusão de diversidades aos 5 anos, né? Durante os 5 anos, ou melhor, 8 anos que eu estive dentro da universidade, desde a graduação, passando aí por um mestrado em Direito Agrário, totalmente elitizado, né? E aí as pessoas sempre me perguntavam por que a agrária é o direito dos agraristas, do agronegócio. Eu falei assim, não, mas a gente precisa desconstruir também essa perspectiva do direito agrário e começar a pensar um direito agrário na perspectiva das populações, da garantia dos direitos dos que são vulnerabilizados, que têm seus direitos violados, né? E das pessoas que lutam pelo direito à terra, pelo espaço de produzir seu próprio alimento e de produzir para todos, né? Porque hoje, como a gente se sabe, né? A agricultura familiar é a agricultura que alimenta o Brasil, né? Além de alimentar a família ali, que produz, alimenta nós brasileiros, enfim, que vive nesse país, porque o agronegócio, ele produz, mas produz para exportação, né? E somos nós que sustentamos essa diversidade de alimentos, né? De produção aqui, enfim, e sem veneno, né? Perfeito, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, né? Até porque esses espaços universitários, sobretudo, né, infelizmente, da universidade pública, né, é muito elitizado, né? E quando se fala de direito agrário, falar na questão agrária, você contou muito bem, né? Parece que nesse país o agrário é o tal do agro, que o agro é pop, que o agro é tudo aquilo que a grande emissora de TV costuma propagar, né? E esquece que o verdadeiro alimento que chega à mesa do povo vem da agricultura familiar. Mas, Vecilene, eu queria ver com você, porque nós que somos militantes do movimento negro, jornalista que acompanha a pauta, né, do movimento negro e quilombola, a gente sabe que é o Calunga, né? O Calunga é uma referência para o Brasil inteiro, em termos de quilombo, da luta, da resistência, mas Está cortando um pouco para mim. a gente está sempre cortando, mas já está tranquilo para mim aqui. E a gente tem sempre um público novo. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua comunidade. Quantas famílias moram? Qual o tamanho do território? As lutas históricas de vocês, né? As tentativas de
de retirada, né, de expulsão, que sempre há, né? Enfim, faz um panorama geral do Calunga e como o Calunga está hoje na sua luta de resistência. Falar de casa nossa, é emocionante, porque acho que toda a minha história, minha perspectiva de vida foi girada em torno do estabelecer, ou seja, um contexto, ou seja, uma luta do território e garantir direitos ali de todos que vivem. O território Calunga hoje, ele se divide, vamos dizer assim, tem uma extensão de 261 e poucos mil hectares, né? É um território extenso, né? Encontra ali, engloba ali os 3 municípios, que é Cavalcante, Teresina e Monte Alegre. Só na zona, são mais de 1.000 e poucas famílias que vivem dentro do território hoje, né? A associação, a gente costuma dizer hoje que nós, enquanto associação, o Quilombo Calunga é referência em organização e gestão territorial. Então, sempre os outros quilombos parceiros, nossos companheiros de lutas, também se busca referência com relação ao território Calunga, porque a gente enfim, temos ali lutado para que se torne, para que a gente, enquanto Calunga, tenha ali a gestão territorial do nosso próprio, da nossa casa, do nosso lugar de viver. E aí são mais de 1.000 e poucas famílias, e aí essas famílias se dividem ali em núcleos, né? A gente costuma dizer, a comunidade mais próxima do território Calunga, além de ser o território Calunga, vamos dizer assim, a titularização, o reconhecimento enquanto território Calunga, ele se iniciou muito antes da Constituição de 88. Ainda na de 80, ali 1985, aonde a Universidade Federal iniciou um estudo que se descobriu que a maioria das famílias, ou seja, a família todas que viviam ali, tinham um laço sanguíneo, enfim, genealógico ali, de ligação todas. Então, todas tinham o mesmo laço sanguíneo, raiz genealógica, enfim, pessoal antropologia que estuda isso tudo. Enfim, e aí foi quando se iniciou ali o reconhecimento do território Calunga. E esse reconhecimento, ele veio ainda antes da Constituição, ele veio de forma muito atravessada, no sentido de que a gente precisava garantir o direito, mas não se tinha uma estrutura legal de como se garantir isso. A estrutura que se tinha era do direito individual, da propriedade privada. E ao introduzir esse instrumento da propriedade privada, rompeu totalmente a lógica do direito ali estabelecido, da convivência ali, que é um território coletivo, né? Mas apesar de se ter regulado parte do território lá na década de 80, enquanto a propriedade é individual ali, principalmente ali no município de Monte Alegre, a comunidade continuou a usufruir do território enquanto território coletivo, né? Porque isso era a vivência de todos ali. E aí, hoje a gente entende, né, toda a comunidade, que o território ele é coletivo, justamente para que se evite ali a apropriação e expropriação de pessoas de fora, que não é quilombola, ou seja, a alienação para que essa terra não se torne terra mercadoria, né, porque para nós ela não é terra mercadoria, ela é vida, o território, a terra ela é muito mais além do que a propriedade, ela é a nossa vida, é a nossa cultura, é nosso bem-estar, de viver ali coletiva. Então, nesse sentido, a comunidade mais próxima que a gente tem ali é a comunidade do Engenho, que a gente chama de capital, que é mais ou menos estruturada, tem energia, enfim, tem água encanada não tratada, porque a própria comunidade que se juntou ali, fez o próprio encanamento. As outras comunidades, muitas ainda não tem estrutura de saneamento básico, enfim, ou energia, parte do território ainda, inclusive a minha casinha, meu pai e minha mãe, não tem energia lá em casa, então a gente hoje ainda luta nessas garantias dentro do território, mas a gente tem aí a gestão do território. Hoje, se a gente for na associação, nós sabemos aonde está cada família, por nome, com os membros da família, enfim. Tem aqueles que estão fora e que a gente ainda precisa se organizar com relação a isso, porque sai decorrência de estudo, trabalho, né? E a gente começou a pensar nisso a partir de agora, com relação a toda essa situação que a gente está vivendo, né? E de imunização, aí de ser o grupo quilombola ser incluído enquanto grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização.
essas pessoas que não estão no território, mas têm uma relação, as famílias vivem lá, os pais vivem lá, né, mas saíram do território por questão de estudo, de trabalho, ou de doença, né, e precisam também ser imunizados. Então, esse é um panorama, né, da gestão territorial. O território é reconhecido cultural calunga brasileiro, né, está aí incluído aí também como sítio histórico, né, e foi agora também reconhecido enquanto TICA, território de preservação, né, onde a população calunga, a gente vem trabalhado ano a ano aí na preservação do meio ambiente, na preservação da vida, né, porque é o que a gente precisa, porque tudo que está ali na natureza é o que a gente usufrui, que a gente necessita também para viver. Maravilha. Vecilene, a gente sabe que todos os territórios quilombolas do Brasil, eles sofrem com as agressões, né, as tentativas de invasão, expulsão. Tem problema. Eu acho que a maioria das áreas quilombolas do Brasil tem problemas de titulação. Como é que está essa situação no Calunga? Está resolvida a titulação? Vocês continuam sofrendo ameaça ou não? Como é que está lá? Então, a gente sabe o histórico, né, bem, como que está a situação dos quilombolas no país, são mais de 6 mil comunidades, né, o IBGE, no censo preliminar, aí, trouxe aí 5.970 e poucas comunidades, localidades quilombolas, entre elas, são 3 mil e poucas comunidades reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, são mais de 170 e poucos processos parados no INCRA, né, e dessas 6 mil comunidades, ou seja, e dessas 3 mil e poucas reconhecidas, somente 200 e poucos títulos, né, foram emitidos, sendo 129 pelo INCRA e o restante e em parceria, INCRA, estados e municípios, né. Ou seja, 7% do território que hoje só tem reconhecimento, só é titulado 7% do território, entre torno de 5% ou 7% do território quilombola no país, né? E o território calunga está também nesse meio aí. Hoje no território calunga o reconhecimento é parcial, a titulação parcial, ou seja, a gente tem mais de 40 e poucas propriedades privadas dentro, inclusive tem a sobreposição ali, a gente tem fazenda privada que tem mais de 40 e poucos, donos, né? Então, a mesma propriedade ali com mais de 40 e poucos donos. Então, é um sistema de grilagem também que exerce sobre os territórios quilombolas, e mesmo o território quilombola tendo iniciado seu reconhecimento muito antes da Constituição de 88, até hoje a gente ainda luta aí pela titulação total do território, né, que hoje se encontra totalmente paralisado, não só no território calunga, mas no Brasil todo, né, e a gente continua nessa resistência para garantir, né, a segurança jurídica, né, inclusive nesse tempo de contexto de pandemia, houve um aumento expressivo aí em conflitos dentro dos territoriais, inclusive de invasão, e pelo também contexto político que a gente está vivendo, né, de invasão de de pessoas não quilombolas dentro do território, de desmatamento, né, e se vê também nesse momento um avanço muito grande do agronegócio, da soja e da mineração dentro dos territórios quilombolas, principalmente sobre o cerrado brasileiro, né, então, momentos da gente também se mobilizar e se fortalecer cada vez mais ali no território, e pensar sempre, né, a luta de nós, enquanto povo negro, enquanto quilombola, a nossa luta, ela não, é uma luta contínua, ou seja, se não tem direitos. Exato, é uma luta que não cessa, né, Vecilene? Vecilene, sim, eu gosto de fazer uma observação. Eu fiz muita, na minha carreira como jornalista, eu fiz muita matéria sobre quilombos, sobre comunidades indígenas, e a gente sempre ouvia os grandes fazendeiros, naquela época nem se falava em agronegócio, falava os grandes latifundiários, e eles gostavam de reclamar que, por exemplo, terra indígena é muita terra para pouco índio. E, ultimamente, eles andam falando que terra quilombola é muita terra para pouco negro. E, na verdade, muita terra para pouco negro é 1 milhão de hectares no norte de Mato Grosso, em nome de um só latifundiário. E, aliás, terra que foi, muitas delas, griladas
e se fosse tituladas todas elas, teria aí, acho que uns 120 andares, né, de terra, né, de tanto que são títulos, subtítulos e mais títulos, e como você mesmo relatou. Então, assim, a vergonha que, na minha concepção, é você ter milhões de hectares de terra na mão de um fazendeiro só e usa para que é improdutiva muitas vezes. Agora, outro ponto que você contou, você desculpa alongar, você que é entrevistado, não sou eu, mas você tocou num ponto importante, né, as últimas entrevistas que eu tenho feito, dentro de outros temas que trata da questão da terra, como, por exemplo, o envenenamento, né, o uso de agrotóxicos, e tem sido uma arma química para intimidar, né? Se antes havia os pistoleiros, como em Mato Grosso imperava a lei do 44, eu me refiro a Mato Grosso porque eu fiz muita parte da minha carreira foi em Mato Grosso, eu fiz muita matéria sobre isso, né? Grilagem de terra, pistolagem. Se antes era a pistolagem que intimidava as comunidades, hoje eles estão comprimindo as comunidades com despejo de agrotóxicos e tentando usurpar dessas áreas, né? Desculpa alongar, mas eu queria comentar um pouco isso, né? Porque você falou assim brevemente sobre essa ameaça das grandes plantações, que não são para a gente comer, mas para exportação, e com todas as benesses que eles têm, inclusive com a Lei Candir, e que fica ameaçando, né, as comunidades. Primeiro, ameaçando, no geral, os pequenos produtores, né? E depois, mais especificamente, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e outras, né? Queria que você comentasse para a gente finalizar a nossa conversa. Obrigada, João. Então, ainda hoje, né, a gente se discutia sobre aqui, pelo movimento, pela CONAC, né, e juntamente outros parceiros de outros movimentos que lutam pelo direito à terra, pelo direito de produzir, se discutia a questão da Lei Geral de Licenciamento Ambiental e das leis, né, de grilagem, ou seja, das legislações de grilagem que estão aí em trâmite no Congresso, né. A gente se discutia hoje, observando os perigos que isso representa, inclusive com relação a esse avanço do agronegócio sobre os territórios quilombolas, né, e que afeta diretamente as comunidades. Aí, em Mato Grosso, recentemente, a gente teve uma situação aí do quilombo de Jejum, né, onde várias famílias foram pulverizadas, né, com veneno, ainda não se sabe qual tipo de agrotóxico foram, enfim, usado, qual tipo de veneno, mas várias famílias foram atingidas no quilombo de Jejum, a gente fez denúncia, enfim. E aí a gente se fala sobre esses avanços, porque as novas legislações dão brecha para que esse tipo de empreendimento sobre território, ou seja, é que o fazendeiro declarou a terra é dele, entendeu? Sem observar quem está ali, os limitantes. Então, nesse sentido, há um avanço muito grande do agronegócio, e esse agronegócio ele não respeita a vida, não respeita as pessoas que vivem no território. Então, e principalmente o povo negro, né, os povos indígenas que lutam ali pela terra. Então, nesse sentido. E aí, utiliza-se dessa arma, né, do veneno para expulsar, ou seja, para expulsar as famílias de seus territórios, né? A gente tem vários contextos de conflitos territoriais onde o avanço de empresas, do agronegócio sobre território expropriou, ou seja, expulsou comunidades quilombolas de seus territórios, e que hoje luta pelo retorno a seus territórios. A gente tem comunidade Invernada dos Negros, em Santa Catarina, a gente tem Paiol de Telha ali, que é um caso emblemático no Paraná, onde famílias quilombolas receberam o título da sua antiga, uma família de escravos receberam um título de uma propriedade de suas
ex-dona, né, ex-dona que faleceu e deixou a propriedade para eles, e eles foram expropriados dessa propriedade, e hoje eles lutam para retornar suas terras, justamente pelo agronegócio, pelo avanço, que não respeita. Então, o exemplo que a gente tem aqui, compra-se um pequeno território ali do lado, e a partir desse pequeno território vai expandindo, expandindo. Quando se vê, o agronegócio está dentro das comunidades quilombolas, se dizendo ser proprietário daquele território, enfim, que nunca foi possuidor, que nunca viveu, e que nem se conhece, nem se sabe onde fica. Então, tem muito proprietário de terra que não sabe onde fica o seu território, então, aluga para as transnacionais, para a produção, para a exportação. Enfim, enquanto pessoas passam fome no país, principalmente nesse contexto de pandemia, pessoas que lutam pelo direito de produzir, pelo direito à terra, de trabalhar na sua própria terra, passam fome no país, o agronegócio ele se expande, e aí os que são ricos ficam cada vez mais ricos, e os que são pobres vão passar fome, ficando cada vez mais pobres. E isso recai principalmente sobre a população negra brasileira. E a gente precisa reconhecer isso enquanto um processo de recorte ali, de negação de direito e de invisibilização dos direitos dessa população que foi negada durante séculos em decorrência desse racismo estrutural histórico. E que se agrava, né, Vecilene, com esse governo fascista que a gente tem hoje, né? Um governo genocida, que não gosta de quilombola, não gosta de gay, não gosta de nada que não seja o que ele defende enquanto esse retrocesso civilizatório que ele próprio né? O exemplo que está aí, né, flagrante, é a questão da pandemia, né? Eu queria que você comentasse, você que tem acompanhado, você acompanhou, já pelo menos, pelo que você nos indicou, pelo menos nos últimos 12, 15 anos, todo esse processo, né, que a gente tem um avanço com os governos democráticos e ele se interrompe com o golpe de 16 e aprofunda esse retrocesso com esses 2 anos e pouco deste governo. Você podia falar para a gente encerrar agora por ele mesmo? Queria que você comentasse isso. A gente sabe, então, nós, enquanto movimento, né, sabemos das dificuldades. Na verdade, a gente sempre foi dificultoso para nós, o movimento, para nós negros, enfim, sempre estamos na lutas aí para conseguir efetivar direitos, né, porque direito a gente tem reconhecido, o problema é a efetivação desses direitos, né. E aí a gente teve aí, vamos dizer assim, nos anos mais anteriores, né, governos progressistas que se pensava política pública, né, que se pensava aí política, e tinha um diálogo com o movimento na ponta, né, então a gente teve os governos do PT aí que teve um diálogo em criar, em ouvir a população, trabalhar a ponta, né, políticas públicas, implementar políticas públicas, não só que beneficiasse a população negra em geral, as pessoas vulnerabilizadas, as pessoas que passavam fome no país e que hoje voltaram a passar fome no país, mas também pessoas, enfim, a população de forma geral. Então, a gente precisa reconhecer isso enquanto um governo que pensou políticas específicas para essa população, para invisibilizar. Inclusive, eu sou fruto dessa política de invisibilização, né, de oportunizar essa população. E eu sou uma das primeiras, né, vamos dizer assim, sou a primeira mulher negra quilombola a cursar um curso de Direito em uma universidade pública de qualidade, sou a primeira mulher negra quilombola do Brasil, a mestre em Direito Agrário, então, sou a pioneira, mas não é isso que a gente quer outros, não era isso que a gente gostaria de ter, porque a gente gostaria de ter mais pessoas quilombolas, mais pessoas negras, ocupando os espaços de poder, que são aí vamos dizer assim, são subrepresentadas nesses espaços de poder. E aí, pensando nisso, havia aí um diálogo com o governo e essa sociedade, essa população vulnerabilizada e invisibilizada, né? E hoje a gente não tem isso. Hoje a gente se fala em democracia, mas eu não vejo isso enquanto democracia, né? Então, não há um diálogo com o governo, e nós, especificamente quilombolas, para estabelecer um diálogo com o governo, depois de muitas tentativas, inclusive, por meio de intermediação do Ministério Público, por meio da Sexta Câmara, a gente não conseguiu. Fomos até a CID para se estabelecer um diálogo, para que o governo que estabelecesse política de uma política de titulação dos territórios quilombolas, né?
Porque, apesar de no governo anterior não ter se avançado com relação à titulação dos territórios e reforma agrária, havia um diálogo, houve a legislação, houve a possibilidade do diálogo do governo e outra implementação de várias outras políticas públicas com relação a essa população vulnerabilizada e invisibilizada nesse sentido. Nesse governo não há, né, perspectiva, né? Então a gente costuma dizer que ele está cumprindo o que ele prometeu, né? E foi não titulação de território quilombola, não titulação de territórios indígenas. Então, isso ele prometeu para a gente, o resto ele não prometeu nada. Então, como que ele vai cumprir algo que ele não prometeu, né? Então, a gente costuma sempre dizer que a gente já sabia das promessas deles para nós, enquanto quilombola, enquanto povo negro, a população LGBTQI+, então, sempre houve promessas com relação a nós, né? Então, a gente não pode negar que para a gente houve promessa. Agora, para o resto, eu não. Enfim, é isso. E aí a gente, nesse governo, não tem esse diálogo, né? E aí, para a gente estabelecer esse diálogo nesse momento, foi possível, porque através de judicialização. Então, o movimento quilombola estabeleceu um diálogo com o governo a partir da DPF 742, a DPF quilombola, em que o STF determinou aí a constituição de grupo interdisciplinar para se discutir um plano nacional de combate aos efeitos da Covid dentro dos territórios quilombolas. Então, foi somente a partir dessa determinação judicial foi que a gente consegue dialogar. E a gente consegue dialogar assim, vamos lá, ouvimos as atrocidades, né, porque a gente, nossas colocações, elas não são ouvidas, não são colocadas, enfim, as nossas considerações com relação ao que está acontecendo no território, o que está acontecendo com a população quilombola, ela só é considerada quando o judiciário vai lá e manda fazer, né, porque o governo não está se preocupando com isso, né, e a titulação dos territórios, tanto a regularização fundiária, estão totalmente parados, né, os órgãos do Estado precarizados, né, e terceirizados, porque o que a gente vê são empresas trabalhando dentro dos órgãos do governo, né, então, hoje a gente não se sabe o que será da política pública, o que será das políticas aí para esse segmento populacional vulnerabilizado, a não ser o genocídio, né, que é o que enfim, que a gente luta todos os dias, né, do genocídio da nossa população negra, do povo jovem brasileiro, das mulheres negras, então, das pessoas da periferia, né, e é o que vem acontecendo nesse governo. Muito bem. Vesilene Dias, agradeço muito você aqui com a gente no nosso programa O Direito Achado na Rua, na TV 61, sua colaboração aqui para ampliar nosso debate desses temas importantes. O orgulho de ver uma mulher negra, quilombola, advogada, mestre em direito agrário, e aí lutando pela sua comunidade, que é a nossa comunidade, né? O carinho que a gente tem, nós negros e não negros, que são sensíveis, o carinho que a gente tem pelo Calunga. Para nós enfim, um orgulho, Calunga. Viva Calunga! Viva Vesilene! Obrigado, Vesilene. Obrigada, João, obrigada. Quando você quiser, vem aqui na TV 61 para falar mais sobre a sua luta, sobre as suas pesquisas. Você está preparando para empreender uma pesquisa aí dentro do grupo de estudos Direito Achado, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, um grande companheiro, maravilhoso de luta. Enfim, vai dar certo, hein? Com certeza, acho que é o que eu mais quero, poder, depois disso tudo, sair por aí, né? Porque acho que não tem alegria maior do que fazer a aglomeração, né? Isso no Quilombo, acho que era o que importa muito, né? Inclusive a vida nos... Deu uma travadinha aqui no final. Vamos ver se ela volta. Que conheci recentemente, já ouvia falar bastante, né? Mas só recentemente conheci. Acho que, enfim, eu espero, né, chegar lá, estar lá e construir minha pesquisa, ter a colaboração de todos, né, e retornar a nos falar, né, com certeza. E espero que presencialmente também, que não seja aí nesse distanciamento. E o Calunga fica à disposição assim que abrir, né, que a gente tentar controlar a situação na medida do possível, fica à disposição para recebê-los, enfim, as pessoas que sintam-se à vontade, que queiram visitar o território Calunga e conhecer as nossas belezas, nossas culturas, nossas culinárias também, né, gente? Sinta à vontade. Obrigada.
Maravilha. Obrigado, Versilene. Um grande abraço para você. Tudo de bom.